Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao 7º ciclo de debate sobre águas urbanas, CEDAW 2025. Para quem não me conhece, meu nome é Mauro Barros Filho, sou professor da disciplina de águas urbanas, que é ofertada pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental, PPGECA, da Universidade Federal de Campina Grande, UFCG, juntamente com meu colega, professor doutor Ricardo de Aragão. Dentro do cronograma de atividades realizada nessa disciplina, há um momento que eu convido professores e pesquisadores para proferirem palestra sobre temas relacionados com o conteúdo da disciplina. A intenção é socializar o conhecimento técnico-científico, trazer e compartilhar experiências, conectar pessoas, estimular o debate crítico e reflexivo. Nesse ano, o evento conta com 7 palestras que ocorrem sempre às quartas, de 7 às 9 horas, e hoje eu tenho o prazer e a honra de contar com a presença da professora doutora Patrícia Feitosa para proferir a palestra Desafios para o abastecimento de água e esgotamento sanitário em municípios de pequeno porte. Patrícia Hermínio Cunha Feitosa possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal da Paraíba em 2000 e doutorado em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Campina Grande em 2008. Atualmente é professora associada 1 da Universidade Federal de Campina Grande, tem experiência na área de saneamento ambiental e ciências ambientais, com ênfase em avaliação de sistemas de saneamento básico, processos de degradação ambiental e geoprocessamento. Após a exposição da palestrante, abriremos para o debate. Para fazer perguntas, os ouvintes podem se inscrever no chat. Posteriormente, os alunos matriculados terão prioridade para perguntas. Solicito que durante a apresentação todos os ouvintes mantenham os vídeos e os áudios desligados. Posteriormente, no debate, os vídeos e os áudios serão liberados. Então, gostaria de agradecer, mais uma vez, a presença da professora Patrícia, por ter aceito o nosso convite, assim como todos e todas que estão aqui presentes. Ok. Boa noite, pessoal. Posso começar, Mauro? Pode começar. Já devidamente apresentado, não vou me apresentar de novo, né? Espero que seja um momento aí de conversa agradável para todos. Eu não sou uma pessoa de muitas formalidades, mas a gente vai seguir, né, o normativo aí, vamos fazer aí uma breve apresentação. Gostaria de agradecer o convite, a oportunidade, né, desse espaço, da gente conversar um pouquinho sobre uma temática que eu tanto amo, né, me considero um ser apaixonado aí pela temática do saneamento, e que seja um momento aí reflexivo, na verdade, para todos nós, tá? Vocês conseguem ver a apresentação, tá ok? Estão ouvindo bem? Tudo ok, Mauro? Tudo ok. Ok. Olha, gente, eu vou trazer um pouquinho das experiências que a gente teve. Até Mauro me cobrou aí em relação à atualização do plano de Campina, mas como a temática eram os municípios de pequeno porte, né? Se no final a gente pode até conversar um pouco sobre essa experiência da elaboração também do plano de saneamento de Campina Grande e a atualização do plano de saneamento de Campina, que a gente faz alguns ajustes aí metodológicos, né, do nosso trabalho. Antes de mais nada, gostaria de dizer que esses trabalhos estão sendo desenvolvidos a partir do grupo, né, interdisciplinar de saneamento ambiental, um grupo de pesquisa que nasce a partir da construção aí desses trabalhos e que a gente vem tentando aí consolidar as nossas atividades, né, a partir desse grupo de pesquisa. O que eu vou mostrar hoje é um pouquinho do que a gente vem desenvolvendo a partir de uma parceria com a FUNASA. A gente já está no nosso terceiro TED
TED com a FUNASA, o primeiro TED estabelecido em 2019, né? Esse primeiro de 2019 foi para a elaboração dos planos de saneamento, inicialmente para 50 municípios de pequeno porte na Paraíba. Essa experiência ou oportunidade da elaboração desses planos surgiu justamente a partir da experiência da elaboração do plano de saneamento de Campina Grande, onde as pessoas da FUNASA acompanharam algumas das nossas reuniões, das nossas atividades, e surgiu aí uma conversa e um convite para que a gente pudesse estabelecer uma proposta, né, para a elaboração desses planos junto à FUNASA. Isso por quê? Porque os planos que estavam sendo desenvolvidos com financiamento da FUNASA, eles perceberam que estava tendo muitos problemas, e quando eles recebiam, eles liberavam recurso, as prefeituras contratavam empresas, e a partir disso, as empresas preparavam o plano, e quando eles recebiam para fazer a análise, eles viam que aquilo não era um plano dentro da perspectiva do que eles estavam buscando, né? Então, eles tentaram estabelecer essa parceria para garantir uma melhoria, né, dos produtos que estariam recebendo, e graças a Deus foi uma parceria, né, bem exitosa, e a partir desse primeiro TED a gente também trabalhou com mais 2 TEDs. O segundo TED foi com o pessoal do Ceará, da FUNASA do Ceará, a partir de 2021, ele acabou andando, né, em consonância, concomitantemente aí com a elaboração dos planos de saneamento aqui na Paraíba, e lá no Ceará a gente trabalhou com a elaboração de planos de segurança da água para 13 comunidades rurais lá no estado do Ceará, tá? E atualmente a gente está aí com um novo projeto, né, que a gente está denominando de Giságua, ou dentro desse Giságua, digamos assim, que seria projetos voltados à questão da gestão inteligente de sistemas de abastecimento de água. Teve início no finalzinho do ano, na verdade, a formalização foi no final do ano, a gente iniciou em janeiro desse ano. Tá? Esses trabalhos, eles estão focados sempre em municípios de pequeno porte, municípios até 50 mil habitantes, ou em comunidades rurais dentro dos nossos estados aí nordestinos, muito especificamente trabalhando aí com o estado do Ceará e principalmente com o estado da Paraíba, tá? Bem, eu vou começar falando um pouquinho desse TED 2019, que foi da elaboração dos planos de saneamento. É a partir dele que a gente vai fazer uma reflexão sobre esse cenário encontrado em relação às dificuldades, né, que a gente observa, ou as talvez limitações mesmo, para que a gente consiga essa tão almejada universalização colocada pela 11445, né, cuja lei passa por um processo aí de atualização a partir da 14.026. Esse processo, inclusive, trouxe algumas dificuldades na elaboração dos planos, porque a gente teve, né, alterações na lei a partir da 14.026, justamente no período em que a gente estava fazendo a execução dos planos de saneamento, tá? Então, inicialmente, esse TED, ele vem para uma capacitação técnica, o nome, né, chama a capacitação técnica e elaboração de uma minuta dos planos municipais de saneamento básico, mas ele é além da capacitação, porque a gente realmente atua na elaboração do produto desde o início até o final, mas a gente não pode simplesmente não fazer com que a própria prefeitura e os próprios técnicos municipais, eles também estejam participando ativamente desse processo. Então, a gente capacita os técnicos para trabalhar em conjunto com a equipe da universidade, que vai dar todo o apoio técnico para a elaboração desses planos. Então, a parceria, na verdade, passa a ser a UFCG, a FUNASA e os 49 municípios dentro do estado da Paraíba, porque um deles desistiu logo no início do trabalho, porque depois dele fazer todo o processo seletivo, ele disse, não, eu já tenho plano. Tá? E aí desistiu no meio do caminho, tá certo?
Então, aí está mostrado, né, os municípios estão pintados por microrregião de água e esgoto. Nas 4 microrregiões, a gente tem municípios que foram atendidos em cada uma delas, né? Então, a gente apresenta, digamos assim, a gente teve a oportunidade de trabalhar com municípios com diferentes características, com diferentes condições, mesmo se tratando todos de municípios de pequeno porte. Então, o que é que a gente tem dentro desses produtos, né, do plano? Na verdade, são 7 produtos, né, desde a elaboração de um documento que mostra como é que a gente vai trabalhar a questão da mobilização social. Então, o trabalho, ele começa com reuniões iniciais, onde a gente vai mapear, né, esses atores locais, para que a gente possa trabalhar com a parte da mobilização social e a participação dessas pessoas no processo de elaboração dos planos. A gente faz também no produto B a elaboração de estratégias dessa mobilização e de participação e comunicação social, e a partir disso a gente começa a elaboração do diagnóstico técnico participativo. Essas datas, gente, são datas iniciais que, na verdade, a gente teve alguns problemas. A própria mudança da lei foi uma delas, atrasos em relação à questão de repasse dos pagamentos, e isso foi gerando, né, alguns atrasos. Mas o principal aí de mudança que a gente acabou tendo que se adequar foi que a gente passou por um processo de pandemia, né, ao longo da elaboração desses planos. Então, claro que algumas coisas a gente precisou ajustar no nosso calendário. No fim, a gente ainda teve um processo de meio que encerramento das atividades da FUNASA, e aí a FUNASA volta, e nesse processo isso também acabou gerando alguns atrasos de repasses, mas que no fim a gente conseguiu aí desenvolver todo o trabalho previsto inicialmente, e além dele também a elaboração aí de um sistema de informação municipal de saneamento, que eu vou falar um pouquinho mais depois de como surgiu aí essa ideia, tá? Então, a gente tinha essa preparação do diagnóstico, isso é a parte mais demorada mesmo da elaboração desse plano, porque a gente precisa conhecer realmente cada cidade, conversar um pouco, né, e caminhar dentro desses municípios, tanto na cidade como na parte rural, para poder ter um diagnóstico que realmente seja condizente e representativo das condições de cada espaço. Por fim, depois a gente segue para o prognóstico do saneamento, onde a gente vai estabelecer aí períodos, né, no caso a gente trabalha com a perspectiva da universalização para 2033, para que a gente, o que é que precisaria fazer ao longo desse tempo, né? Então, a gente estabelece aí os programas, projetos e ações para serem desenvolvidos durante esse período, a gente faz a proposição de indicadores também de desempenho para poder avaliar como esses planos estão sendo executados e se atendem às metas previstas, né? E no fim ele tem um resumo também executivo e a elaboração da minuta de lei. Então a gente entrega já também a minuta da lei pronta, somente para adequação das necessidades junto à Câmara de Vereadores e a gestão municipal local, né? Caso veja necessidade de adequação. Como que a gente vai inicialmente trabalhar, né? Como que a gente fez esse trabalho inicialmente? Então, a equipe da UFCG, eu disse, no início a gente fez a visita no município, fez esse mapeamento dos atores locais, né? E aí a gente compôs 2 comitês, um comitê executivo e um comitê de coordenação. Esse comitê executivo, ele tinha que ter representantes, no caso da gestão municipal. Esse comitê executivo, o próprio nome já está dizendo, é quem vai realizar as atividades, por isso que a gente dizia que era um processo de capacitação, né? Mas eles eram capacitados e eles iam participar, teoricamente, desse processo de elaboração, mas as atividades mesmo de elaboração textual acabavam ficando com a gente, mas eles auxiliavam no levantamento de dados, levantamento de informações, e eram as primeiras pessoas que recebiam os produtos para fazer a avaliação, fazer seus questionamentos e pedir qualquer alteração, caso não tivesse condizente com a realidade do município. Esse comitê executivo era formado pela equipe da UFCG
e pela equipe municipal. Isso era exigência da própria Funasa, tá certo? Era exigido que a gente tivesse, entre os dois técnicos, preferencialmente, alguém que trabalhasse com a parte da engenharia e alguém que trabalhasse com a parte social. Tá? O comitê de coordenação seria um comitê que ele iria aprovar as atividades desse comitê executivo e, posterior a cada, né, produto entregue, eles iriam fazer a avaliação desse produto e eles tinham que assinar validando que realmente aquilo estava condizente com as expectativas do município. Então, a partir dessas reuniões iniciais, a gente começava a trabalhar um planejamento de atividades a serem desenvolvidas e a gente planejou também a realização de oficinas de capacitação, tá? Eram 4 módulos de capacitação, uma para o diagnóstico, uma para o prognóstico, uma para os programas, projetos e ações, uma de indicadores, e a gente acrescentou uma outra oficina de capacitação que foi para o CIMES, tá? Então, essa capacitação, ela ocorria sempre anterior, né, à fase de início daquela etapa. Então, a gente vai começar o diagnóstico, capacita para o diagnóstico. E aí a gente executa em conjunto com eles esse diagnóstico, e assim sucessivamente, tá? Então, a gente tinha o apoio técnico, que era desenvolvido aí para planejamento da atividade, as análises dos dados que eram recebidos, e aí esse apoio técnico é o apoio dado pela própria universidade, tá? Pelo grupo da UFCG. E, por fim, a gente também tinha a elaboração de material de divulgação, né, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Além dessas atividades, a gente também preparou 4 eventos, né? Ao longo do percurso, a gente sempre fazia reuniões com o pessoal da Funasa, ou eles vinham para Campina, ou a gente ia para João Pessoa, né? E aí, a partir dessas discussões, a gente foi vendo a necessidade de juntar esse pessoal e fazer aí algumas discussões, né? Ampliar um pouco a discussão junto às prefeituras municipais. Então, foram 4 eventos. O primeiro, que foi de abertura, digamos, desse TED, teve um seminário de atualização de marcos legais afetos ao saneamento básico, foi bem dias antes, né, de fechamento das portas por conta da pandemia. A gente depois teve uma reunião de apresentação das potencialidades e peculiaridades do município. Isso foi uma atividade feita específica com o pessoal da Funasa, a equipe da UFCG. A partir dessa reunião, que a gente mostra o que é que a gente identificou nos diagnósticos, né? Eles disseram, bem, vamos mostrar isso para todo mundo, vamos mostrar um pouco do que a gente encontrou na nossa Paraíba. E aí a gente cria o segundo seminário de atualização dos marcos legais, e aí, nesse momento, a gente fala também sobre a questão dessa mudança, né, da atualização do marco do saneamento da 11445 a 14.026, tá? Em abril de 2022, a gente faz a mostra de experiências exitosas em saneamento básico e saúde ambiental, isso trazendo as experiências da Paraíba e de outros estados que a gente também tinha conhecimento, né, de atividades que tinham bastante êxito dentro de estados vizinhos, como, por exemplo, recebemos a participação do pessoal da Bahia, do Ceará e de Pernambuco. Aqui são alguns dos materiais que a gente elaborou, são cartazes, cartilhas, folders, flyer, convites, né, que esses convites eram encaminhados para as instituições, para a Câmara de Vereadores, né, informando sobre todas as atividades que estavam sendo desenvolvidas, e tinha também uma apostila de capacitação que a gente, em cada módulo, né, a gente preparava essa apostila mostrando aí o que seria desenvolvido para esse comitê executivo e o que a gente estava planejando para executar dentro de cada etapa do plano. Então, esse material de divulgação, ele auxiliou para que a gente fizesse o chamamento de pessoas, a participação das atividades que estavam previstas, né, para
elaboração aí do plano, além da distribuição desses cartazes, dos folders, dos flyers que foram elaborados aí em locais estratégicos dentro das cidades, inclusive em feiras, supermercados, mercadinhos, igreja, né, locais de movimentação. Sempre que tinha oportunidade, a gente buscava também, ou era buscado, né, das rádios locais para divulgação aí das atividades, sempre participando aí de uma entrevista, de algum programa e divulgando aí as atividades que seriam desenvolvidas dentro do município, tá? Como que a gente fez essa elaboração do diagnóstico, né, inicialmente? A gente trabalhou a partir da realização de audiências públicas. Também, enquanto a gente estava realizando as audiências, a equipe ele se dividia em 2 grupos. Parte da equipe ia para a parte de visitas técnicas, identificando já alguns problemas que a gente fazia uma pré-identificação, né, de locais que a gente precisava visitar. E algumas informações adicionais vinham da audiência e a gente fazia também essa visitação em conferência, e a gente tinha também a parte das conferências municipais, que na verdade são 2 conferências em cada município, tá? Já as audiências públicas, elas eram, assim, não tinham um número específico, mas a gente estabeleceu que teria um mínimo de 3 audiências em cada município, que tivesse até 15 mil habitantes, e um mínimo de 4 audiências, aquelas que tinham acima de 15 mil habitantes, mas teve municípios que a gente teve 7 audiências. Por quê? O que a gente levava em consideração? A gente discutia isso em conjunto com o município, e era questão de dificuldade ou facilidade de acesso a um ponto central onde as pessoas pudessem, né, participar dessa reunião de forma mais ativa. Então, a gente fazia pelo menos uma reunião na área urbana, né, e buscava locais estratégicos que tivessem possibilidade de acesso dentro das áreas rurais para a realização dessas atividades, dessas audiências, tá? Então, quanto maior a dificuldade, né, de deslocamento dentro do próprio município, a gente aumentava aí o número de audiências para poder atender a cada demanda. Uma outra coisa que também levava em consideração era a existência de comunidades tradicionais dentro dos municípios. Então, se tinha comunidade quilombola, a gente fazia audiência específica dentro da comunidade quilombola, tá? Então, isso também acabava aumentando o número de audiências que a gente tinha dentro de cada município, né, trabalhado. Ao total, o que a gente fez? Foram 49 reuniões aí, iniciais, né, para a formação dos comitês. A gente teve a participação aí de aproximadamente 400 pessoas nessas reuniões iniciais. Depois, na etapa do diagnóstico, a gente teve aí audiências, como eu expliquei aí, 3, 4 ou até 7 audiências no município. Ao total, foram 174 reuniões realizadas, audiências, e a gente teve a participação aí de 6.291 pessoas. Nas capacitações que a gente fazia com o comitê técnico, a gente teve, no início, como eu falei para vocês, a gente passou pelo processo da pandemia, né, foi a época da pandemia, a gente tinha a previsão da capacitação, mas a gente não podia fazer isso de forma presencial. Então, a gente dividiu o grupo em 4 capacitações remotas, mas ainda assim, quando a gente voltou às atividades, essa capacitação também foi feita de forma presencial. Então, alguns dos técnicos, né, municipais, eles quiseram participar tanto da remota quanto da presencial, e em cada um dos outros módulos, a gente fazia 2 capacitações, uma aqui em Campina Grande e uma em Pombal, que era para facilitar o acesso, né, de quem, e eles escolhiam qual reunião iria participar, tá? E no fim teve mais 49 aí capacitações que foi do CIMES, porque essa a gente fez dentro do município, a gente ia lá, instalava o sisteminha de informação e a gente fazia essa capacitação diretamente dentro do município,
certo? Está mostrado aí o número de pessoas também. E as conferências, foi uma no diagnóstico, que a gente mostra o que a gente levantou de dados, e no fim tinha uma conferência final, onde a gente ia em cada município e mostrava o planejamento de atividades que deverão ser desenvolvidas aí até 2033 dentro do município, tá? Ao total, a gente teve nas audiências, né, como disse, essa participação de mais de 6 mil pessoas, uma média de 36,15, isso foi um grande diferencial do nosso trabalho, porque outros planos realizados em outros estados, inclusive por universidades também, uma das grandes dificuldades que eles tinham era justamente essa participação social. Então, tenho certeza, foi o plano que trouxe uma maior participação realmente de pessoas. Quando a gente conversou posteriormente, já teve várias apresentações lá na FUNASA, desses grupos, né, de universidade que trabalharam esses planos, e a gente realmente a gente considerou bastante exitoso, porque em outros eles tinham, às vezes, 1, 2, 3 pessoas, reuniões que não ocorreram porque não tinha participação, tá? Então, acho que foi uma grande vitória para a gente. A gente teve aí também um total de 282 pessoas que participaram em reuniões de áreas de comunidades quilombolas e 89 pessoas que participaram de reuniões realizadas em terras indígenas. Uma coisa que a gente aprende quando a gente começa a andar, né, o mundo afora, é que a gente está muito acostumado a trabalhar nas nossas atividades, né, de pesquisa com indicadores, né, e claro que é uma forma da gente retratar, né, um determinado problema, um determinado dado, uma determinada situação. Mas algo que para mim é bastante significativo é conseguir compreender que a gente é além de números. Então, essas pessoas estavam presentes nessas reuniões, pleiteando ou buscando serem atendidas por direitos que são fundamentais de qualquer ser humano, né? Então, acho que isso acabou trazendo muito mais aprendizado para toda a equipe, né, de elaboração do plano, do que propriamente que a gente tenha levado aprendizados para eles, porque a vivência no dia a dia das comunidades, né, dentro desses municípios, realmente trazem ideias e possibilidades, né, que às vezes não passa pela nossa cabeça técnica, né, de formação acadêmica, tá certo? Então, é importante a gente compreender que cada problema que a gente está relatando aqui, ele está relacionado a uma dessas pessoas que estavam presentes aí nessas reuniões e destacando os problemas vivenciados no dia a dia delas. Ao fim, né, a gente viu que os indicadores, a gente trabalhou com 193 indicadores de desempenho, desses, apenas 61 são indicadores do SNIS, atual Sinisa, né, mas a gente sentiu a necessidade da gente incluir uma quantidade a mais de indicadores, até porque os indicadores rurais dentro do SNIS eram muito limitados. Então, a gente fez a inclusão aí de 39 indicadores em relação ao meio rural, a gente tem 44 indicadores que são específicos das áreas urbanas e 110 indicadores que são atrelados ao município como um todo, tá? Ao total, a gente acrescentou 97 indicadores criados aí dentro do nosso plano. Uma das coisas que a gente conseguiu perceber é a dificuldade, pessoal, que a gente tem de conseguir informação. Se a gente está trabalhando com Campina Grande, João Pessoa, e é difícil, às vezes, algumas informações, principalmente em relação à drenagem, né, uma temática que vocês trabalham fortemente aí na disciplina, mas em relação aos pequenos municípios, a dificuldade de informação ou essa disposição da informação é bastante limitada, né? Então, muitos dos dados que a gente via disponível dentro do SNIS não era condizente com a realidade do município. Muitas vezes as pessoas que faziam a alimentação de dados, eles não tinham uma capacitação para poder fazer essa alimentação de informações e os dados muitas vezes realmente não refletiam a realidade, tá? Então, uma das coisas que a gente teve cuidado era de fazer com que a
gente começou a pensar assim, poxa, tanta informação que a gente tinha ali disponível, a gente mapeou rede de esgoto, a gente mapeou as rotas, né, do caminhão de lixo, a gente mapeou as áreas de disposição de esgoto a céu aberto, a gente mapeou ali a existência das bocas de lobo, de canais, e como não fazer perder tudo isso? Eu me lembro que na época do plano de saneamento de Campina, durante muitos anos, a gente continuava recebendo, inclusive da própria prefeitura, Patrícia, e como é que está, não sei o quê, né? Então, são informações que às vezes a gente tinha, mas é importante que a gestão municipal ela pudesse manter esse dado, né? E o intuito era que eles pudessem ir alimentando esse dado de forma contínua. Então, foi criado um sistema de informação municipal. De início, eles tinham tinha um nominho, CIMI-SAB, isso, que era um sistema municipal de informação que deveria ter sido criado. Na época, isso estava previsto dentro do coisa, e era para a gente fazer essa alimentação desse CIMI-SAB. Só que o CIMI-SAB não foi criado a nível nacional. E aí a gente disse, bem, por que a gente perder, né? Então, a gente, diante do esforço aí de vários componentes, mas citar fortemente aí o desbravamento de Matheus, engenheiro civil que trabalha com a gente já há um certo tempo, mas claro que todo mundo aí colaborou dentro das suas possibilidades para que a gente conseguisse criar esse sistema de informação. Ele está dividido em duas partes, o software, né, do CIMES, que esse seria alimentado pela prefeitura, e a gente tinha um site que esse sistema é público, e aí esse site ele está disponível aí para busca de dados, né, com a parte de documentos técnicos, de relatório, de série histórica, do mapa interativo, né, e permite aí a visualização e também de baixar esses dados. Então, acho que foi uma grande contribuição, importante contribuição, né, que a gente traz para esses municípios, tanto que quando a gente fez a entrega dos planos, eu me lembro que alguns, né, técnicos municipais, eles chegaram a chorar e dizer assim, poxa, agora quando a gente receber um questionamento do Ministério Público ou do TCE, a gente vai ter como responder, porque agora a gente tem informação, a gente tem um dado, a gente tem um mapeamento, né, das informações do município. Então, o CIMES tem aí essa carinha, tem o QR Code aí, caso vocês queiram acessar, mas, de toda forma, é cimes.fcg.edu.br. A gente tem, como eu disse, a parte de documentos, relatórios, série histórica. A série histórica teria que estar sendo alimentada pelos municípios, nem todos estão conseguindo fazer essa alimentação, e aí a parte do mapa interativo, porque a gente também traz a informação, né, espacializada, tá? Aí são os documentos, você bota o nome do município e ele vai aparecendo os documentos aí que foram elaborados no plano. Aqui uma avaliação, né, de série histórica do número de habitantes, por exemplo, aqui isso tudo está dentro do site, tá? O mapeamento aí, por exemplo, da estação de tratamento de água e rede de distribuição de água que foi feita, né, junto com os técnicos locais, informação aí, por exemplo, de área de cobertura do abastecimento, onde tem rede de distribuição, onde tem uma rede de distribuição que é da prefeitura, não é de atendimento da CAGEPA, aquele que não é atendido por rede, são outras formas de abastecimento, isso aí está disponível, tá? A gente tem aí informação também em relação às fontes de captação, reservatórios de distribuição, e aí uma infinidade, você vai clicando em cada pontinho, né, em cada informação dessa, e ele vai surgindo no mapa, e você vai montando o mapa em função das informações que vocês acharem importante. E assim também tem a reprodução para a parte de esgotamento sanitário, para a parte aí, no caso,
as linhas vermelhas, né, onde tem rede de esgoto, aqui é o município de São Bento, e esses pontos roxos, pessoal, é onde a gente tem despejo de esgoto a céu aberto, ou seja, cada fim de rua tem um pontinho aí com despejo de esgoto, e a gente saiu mapeando, né, esses espaços, tá? Assim também em relação à parte de drenagem, levantamento de ruas pavimentadas, se é asfaltada, se é paralelepípedo, a gente faz esse mapeamento. A questão também de bocas de lobo, a identificação dessas bocas de lobo, onde tem galerias, onde tem canais, pontos críticos também nas estradas. Aí a gente fala sobre a questão do acesso também dentro do ambiente rural, aqueles que têm dificuldade de acessar as comunidades, né, quando chove, isso vai... vários mapinhas aí que vão trazer essas informações, né? Então, assim, esse mapa aí, ele traz informação, por exemplo, do fossão, de pontos críticos que têm dificuldade de trânsito, né, em épocas de chuva, trânsito normal em chuvas, ou trânsito interrompido aí quando tem a ocorrência aí de precipitações mais intensas, tá certo? Assim, rede de coleta, a rota, né, de coleta de resíduos, isso tudo foi mapeado e acaba estando disponível aí nesse sistema de informação que fica não só para o município ele poder fazer a atualização, mas também fica para acesso público. Então, para a gente que está desenvolvendo aí as nossas pesquisas, a gente tem aí uma gama de informação importante nesses 49 municípios, coisa que a gente estava querendo ver se conseguia melhorar também para mapear aqui dentro de Campina Grande. Ao fim do trabalho, a gente fazia uma síntese, né, um resumo. Esse resumo dos municípios, a gente optou por fazer um resumo mais dinâmico, um pouquinho com uma linguagem um pouco mais acessível. A gente queria reunir realmente as informações que fossem mais importantes e que ficasse um produto atrativo também para essa leitura, tá? Então, tentamos resumir da forma mais objetiva possível e também com um visual que fosse atrativo para a população em geral. Então, esses relatórios, né, síntese, eles foram também entregues ao município. Esse foi a cerimônia de entrega, depois que a gente fez as conferências, né, em conversa com a FUNASA, a gente achou oportuno fazer uma reunião de fechamento, de entrega. Então, foi um momento que eu lhe digo assim, aqui a gente tem a equipe, né, da UFCG junta, claro que algumas pessoas não puderam estar aí presentes, mas acho que nunca haverá palavras para descrever, acho que o carinho e agradecimento que eu tenho a cada uma dessas pessoas que contribuiu de forma tão valorosa para a elaboração desses planos. Então, cada município foi chamado de um à mesa, com o presidente da FUNASA, que veio de Brasília, o governador, o vice-governador, na verdade, representando o governador, estava lá presente, o pessoal da CAGEPA, o pessoal do TCE. Então, foi um momento de junção, né, mas também importante para que a gente mostrasse essa entrega efetiva, né, para as comunidades, tá certo? O que a gente pôde, então, perceber, né? Essa é a metodologia, foi a metodologia de trabalho, mas o que a gente viu dentro desse estado da Paraíba? A gente encontra um estado cheio de muitas diversidades culturais, né, religiosas, construtivas, de produção, produção agrícola, produção pecuária, mineral, tá certo? Atividades industriais, mas é um estado que apresenta uma diversidade gigantesca, mas que com certeza também apresenta muita desigualdade, né? Então, a gente quer manter essa diversidade, óbvio, a gente quer um estado que valorize essa diversidade que é importante, mas a gente não quer, em hipótese nenhuma, manter essas questões de desigualdade existentes, né? O que a gente percebe? Que a gente sofre, né,
com espaços de segregação socioespacial dentro dos municípios. Quando a gente compara os municípios entre si dentro do estado, a gente vê muito fortemente, né, essa desigualdade presente, diferentes condições de desenvolvimento, né, de políticas dentro de cada município, mas dentro de cada município a gente também observa uma certa segregação espacial em relação às condições de acesso à infraestrutura de saneamento básico em cada município brasileiro, tá certo? Em cada município trabalhado a nível de estado da Paraíba, tá? Mas onde é que estão essas áreas, né, de ocupação precária, onde é que estão essas pessoas que não acessam a essa cidade ou a esse ambiente com infraestrutura adequada, né? Parece que a gente cria duas cidades, é como se a gente tivesse uma população que sempre estivesse vendo a cidade ao longe, é uma estrutura que não lhe cabe, é uma estrutura que você, que não faz parte do seu dia a dia, tá certo? Então, a gente vê essa segregação espacial e também situações adversas que acabam trazendo problemas, ou a falta de planejamento, né, efetivo de serviços de saneamento, que acabam trazendo problemas tanto em períodos de chuva, né, com enchentes e inundações recorrentes, e problemas de alagamento dentro das nossas cidades, como também cidades que sofrem pela escassez hídrica. Então, a gente sofre dentro de qualquer cenário. Se está muito seco, as pessoas estão sofrendo pela falta de água, e se tem períodos com chuvas muito intensas, as pessoas estão sofrendo porque essa água também acaba trazendo transtorno para essa população. Mas quem mais sofre, né, dentro dessa falta do saneamento? É claro que essas pequenas cidades, elas apresentam populações que elas são por si só mais vulneráveis, tá certo? É uma presença de uma população mais carente, e dentro das grandes cidades a gente percebe essas zonas periféricas, né, que também passam a não ter acesso a essa cidade, né, sustentável tão almejada, né? Então, a gente vê problemas dentro das cidades pequenas, dentro das regiões periféricas das cidades maiores e na zona rural dos municípios. O que a gente viu aí andando pela Paraíba, tá certo? A gente vê problemas em relação ao abastecimento de água, a gente vê problemas em relação à parte do esgotamento sanitário, e a gente vê ainda muitos locais que não atendem aí a política nacional de erradicação dos lixões. Então, 90% aí do nosso Nordeste brasileiro, os municípios são considerados de pequeno porte. A gente sempre tende a estudar as grandes cidades, mas a maior parte dos nossos municípios são pequenos, né? Muitos deles não têm aí um plano municipal de saneamento. No nosso estado da Paraíba, dos 223 municípios, 213 são de pequeno porte, 95%, né, dos municípios são pequenos, até 50 mil habitantes, e cerca de 42% desses 213 municípios apresentam população que é predominantemente rural. Então, a gente começa a pensar que, assim, será que a gente está direcionando nossas políticas, né, em relação à questão do saneamento para os setores que realmente precisam? A gente tem cerca, digamos, de 1 milhão de pessoas que residem aí na região, digamos, metropolitana, né, de João Pessoa, mais do que isso. Então, a gente tem mais ou menos cerca de 2 milhões de pessoas dentro do estado da Paraíba que moram, né, residem em municípios de médio, né, e grande porte. Mas boa parte da nossa população ainda se encontra nesses municípios pequenos e se encontram adensados aí, vivendo dentro dessas áreas rurais, tá certo? Em relação ao abastecimento de água, a gente tem aí uma média, né, de 94,8%, 2 dos municípios que a gente trabalhou não eram atendidos pela CAGEPA. A maior parte dos municípios apresentavam taxa de atendimento entre 93% e 100%. Só que, quando a gente fala, eu sempre costumo dizer o seguinte:
poxa, qual é a universalização que a gente quer? É uma universalização numérica ou é uma universalização real? Porque quando a gente coloca que Esperança, por exemplo, ela tem, sei lá, 90%, 95% da rede, né, de cobertura de rede de abastecimento, e você chega em Esperança e nenhuma casa está recebendo água porque o sistema está em colapso, então, o quão a gente pode dizer que isso está universalizado, né? Então, você tinha, na época, Esperança, Nova Palmeira, Picuí, Poço José de Moura, Remígio, Riachão, São Francisco e Triunfo declararam 0% de cobertura de atendimento do serviço de abastecimento de água, ou seja, a água não estava chegando na torneira, mas quando você ia no SNIS, esse dado não era o que se apresentava lá dentro do sistema de informação. Certo? Mas os sistemas em colapso realmente acabavam gerando uma realidade diferente, né? A gente percebeu uma desigualdade nessa prestação do serviço, os serviços, na verdade, eram precários, muitos desses serviços intermitentes, então apenas 8 sistemas realmente apresentavam um bom desempenho, 12 estavam em estado de racionamento e de rodízio no abastecimento, 8 sistemas estavam totalmente colapsados, e a intermitência e descontinuidade no abastecimento se apresenta em 43% dos municípios estudados, né? Na Borborema, a região da Borborema, estavam justamente localizados o maior número de municípios com sistema em colapso e com problemas em relação à questão de intermitência e racionamento de água, tá? Em relação ao rural, eu sei que não é o foco da disciplina de vocês, mas a cobertura era de apenas 18,55% em média. A maior parte dos municípios com taxas de cobertura, né, de água por rede, de 0 a 35%, mas a gente descobriu ao longo dos nossos caminhares, digamos, que a gente tinha um município, que é o município de Cochichola, um dos menores municípios do nosso estado, onde 100% das casas recebem água na torneira, mesmo dentro do ambiente rural. Então, rural ou urbano, eles estão recebendo água na torneira dentro do município de Cochichola, mas outros municípios também merecem destaque em relação a isso, hoje, inclusive, já meio que considerados universalizados também, os municípios de Congo e Cabaceiras, mas também muito forte aí a presença, né, do abastecimento de água rural em Marcação, Cruz de Espírito Santo e São José de Piranhas, com vários sistemas aí de distribuição por água na torneira do ambiente rural. Então, a gente tem uma disparidade, uma desigualdade muito grande, a gente se deparou com mananciais perenes e grandes volumes de água em alguns locais, com estação de tratamento de água automatizado, tá certo? Mas a gente se deparou também com municípios totalmente colapsados, onde as pessoas estavam acessando água de má qualidade, com necessidade de deslocamento por grandes distâncias para poder buscar água. Eu acho que uma das coisas que mais me chocou foi dentro dessa visita aí de Esperança, onde essa mulher estava cocorada, buscando aí um pouquinho de água para poder tomar banho. Essa nascente, ela está ao lado de por onde passa todo o esgoto da cidade de Esperança, tá certo? Então, você se depara, assim, com diferentes realidades em diversos municípios, onde as pessoas ainda realmente precisam se deslocar para poder acessar uma água que padrões de potabilidade ou controle dessa potabilidade, tá certo? A gente se depara também com um grande comércio aí pela distribuição de água em vários municípios, onde essas águas chegam a um valor caro, inclusive, para a população. Então, as comunidades, né, as pessoas chegando a pagar 200, 300 reais num caminhão-pipa, e outras águas aí sendo também vendidas de forma totalmente informal, sem controle, sem fiscalização, dentro desses espaços, tanto urbano quanto rural, tá? Claro que a gente também tem situações aí de tecnologias, né, que são colocadas como sistemas de dessalinização, que atende aí algumas comunidades rurais e urbanas, pelo menos de forma a trazer, né, uma contribuição em relação a essa água de beber e cozinhar,
né? Mas a gente também tem as pessoas levando aí sua louça para lavar no meio do rio, sua roupa para lavar ali no meio do rio, para que consiga ter suas necessidades mínimas atendidas, embora que eu não posso nem considerar que sejam atendidas, né? Mas realizadas, tá? Então, diversos municípios do Brejo e do Curimataú paraibanos encontram com sistemas aí em colapso. A gente apresenta aí fotos de Sertãozinho e Caiçara, que instalaram caixas d'água comunitárias ao longo da cidade, onde as pessoas podiam ir lá nessas caixas para poder pegar um pouco de água, e ele era abastecido por caminhão-pipa em determinados períodos, né, dias da semana, tá certo? Em relação à parte de esgotamento, claro que a média de esgotamento é bem menor, aí em torno de 52,3%, a maior parte dos municípios aí estavam na faixa de 50 a 100, apenas Alhandra, Areia, Brejo dos Santos e Cajazeiras são atendidos pela CAGEPA. A grande maioria dos municípios é atendimento pela própria prefeitura. As taxas de cobertura nas regionais, né, de Espinharas e Borborema são os maiores e, por incrível que pareça, no litoral são as menores, tá certo? As menores taxas, pelo menos nos municípios que a gente trabalhou, tá? Em relação ao esgotamento urbano, a gente tem uma cobertura universalizada em Areia, Manaíra, Nova Palmeira, Poço José de Moura e São José do Bonfim, tá? Com 100% de atendimento aí por rede coletora de esgoto, mas a gente tem sistemas, né, de tratamento de efluentes bastante precário, muita presença de fossões, inclusive deteriorados, quebrados, sem a realização efetiva do tratamento, e muitas estações de tratamento inacabadas, onde o esgoto não chega na sua estação de tratamento. A gente se deparou, inclusive, com situação de ET, que era utilizada para atividade de motocross, tá? Então, dentro do rural, claro que essa atividade é ainda mais precária, né? Apenas 16,5% apresentam realmente soluções que seriam considerados como rede coletora, né, ou fossa séptica adequada, digamos assim, uma solução adequada. As taxas de cobertura nas regionais também de Espinharas e Borborema são maiores e de cobertura no Alto Piranhas menores, em relação à questão do rural, tá? Aí vale destacar aí algumas soluções individuais, né, em Cacerengue, São José de Piranha, que a gente tem aí fossas sépticas nas vilas produtivas, né, que são o pessoal desalocado para transposição do São Francisco, e aí, claro, a gente tem algumas iniciativas individuais bastante exitosas também dentro desse ambiente. Mas o esgoto polui os nossos rios, o que a gente vê realmente é uma contribuição excessiva, digamos, né, desse esgoto bruto, já que os tratamentos não funcionam, realmente contaminando aí os nossos corpos hídricos de forma bem abrangente, né. Outro problema identificado, os matadouros, né, públicos, as condições... Acho que as fotos falam por si só, né? Com presença de urubus, com a água esse esgoto que não é tratado e acaba também sendo despejados nos corpos hídricos locais, então, sendo uma fonte de contaminação muito forte, né? Dentro desses municípios, tá? Aí outras fotos de fossões também quebrados, com falta de manutenção e, obviamente, sem a sua efetiva funcionamento, e aí algumas estações também de tratamento com obras incompletas ou paradas, tá, que não estavam em funcionamento, tá certo? Em relação à drenagem, assim como tem em Campina Grande, né, uma forte influência do sistema de esgoto no sistema de drenagem, estruturas que realmente têm falha em relação à questão de resíduo. A gente consegue ver aí dentro da Boca de Lobo uma canalização de esgoto chegando na própria Boca de Lobo, tá certo? Você tem lixo depositado dentro desses sistemas de drenagem. A gente tem aí construções aí em áreas de
APP, então fragilidade também dessas pessoas que acabam vivendo nessas áreas de risco. A gente vê uma acomodação das pessoas que tentam, né, criar alternativas para impedir que a água entre na sua casa. Então, a gente se deparou em muitas cidades com a elevação aí da casa para diminuir a entrada de água, né, ou realmente retirar essa entrada das casas. Então, o sistema não funciona, as ruas realmente alagam ou inundam, e eles elevam o nível da casa para poder impedir que as águas entrem nas suas residências. Quando essa casa não está elevada por si só, aí eles fazem alguns barramentos aí nas portas, e isso a gente se deparou em várias e várias cidades dentro do nosso estado, que é uma comprovação de que o sistema de drenagem não vem funcionando. Tá? Em relação aos resíduos sólidos, vários locais com lixo depositado a céu aberto, inclusive ainda com lixões ativos, né, dentro do nosso estado, embora não permitido mais por lei. Eles dizem assim, não, está indo para o aterro sanitário tal, e de repente a gente chega lá para fazer uma visita e está chegando um caminhão, e aí a gente vai questionar, não, foi porque deu um problema, né? Mas a gente vê que realmente eles ainda não foram totalmente eliminados, tá? Então, quais os maiores desafios que a gente começa a observar para que a gente consiga atender essa universalização em 2033? No meu ponto de vista, o primeiro passo é reconhecer que não é uma tarefa possível. Gente, a gente fala em diversas possibilidades, inclusive a 14.026, ela fala ela veio muito em função de trazer uma privatização de processo, né, do saneamento básico. Mas, gente, onde é que está faltando saneamento realmente? Quando a gente olha para essas cidades, o saneamento está faltando dentro do ambiente rural, mas o ambiente rural, por exemplo, não está previsto nesse processo de privatização, entende? A gente não tem uma política estadual de saneamento rural aqui dentro da Paraíba, a gente não tem uma política estadual de abastecimento de água dessas comunidades como a gente tem em Pernambuco e Ceará, por exemplo. Né? A gente tem que, na verdade, quem falta saneamento é quem não pode pagar pelo saneamento. Qual é a empresa privada que vai querer investir em áreas que não tem capacidade econômica para gerar rendimentos para essas empresas? Né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que parar e pensar um pouco, né? De que as soluções que estão sendo postas, elas realmente, pelo menos a nível de Paraíba, elas não vão atender as nossas carências e realmente se mantém as coisas do jeito que estão. E a busca desenfreada por investimentos privados, eu lhe digo, dentro do estado da Paraíba é impossível que a gente consiga atender essa universalização em 2033 no caminho que a gente anda. A gente deve também avaliar que tipo de universalização que a gente quer. Se é universalização numérica, uma universalização que eu considero que seja real. O que seria essa universalização numérica? A gente tem, por exemplo, o município de Esperança, que cada casa está ligada a uma rede, mas uma rede que a água não chega. Então, de que adianta a gente dizer que você tem uma universalização, porque a água está, assim, você tem a rede, né, instalada, mas é uma rede que não funciona, que não traz garantia da água, né, que está chegando, nem quando essa água vai chegar. Então, essa questão da universalização, eu costumo dizer o seguinte, para mim, a universalização existe quando a gente não precisar ter caixa d'água dentro de casa. Não ter caixa d'água significa que a gente tem água o tempo todo. E isso, para mim, é universalização. Tá certo? A gente precisa também exercer esse nosso papel cidadão e técnico, né? Ampliar a participação aí da universidade e também de nós, enquanto seres humanos, como cidadão brasileiro, nos processos, nas políticas. Eu tenho tentado me engajar muito, participando aí de comitês, o pessoal de recursos hídricos, eu acho que muito ativos também em relação aos comitês de recursos hídricos. Eu venho acompanhando esse processo de regionalização e faço parte do comitê de acompanhamento, fui lá brigar, botei o nome pela universidade, eles disseram que não receberam, eu fui através da Câmara de Deputados, consegui que colocasse o nome da gente, né, o meu nome lá, e mais uma pessoa para representação aí dessa Câmara,
como um representante técnico, né, da Câmara de Deputados. Então, assim, é importante que a gente esteja lá, se fazendo presente, questionando, né, as ações que estão sendo desenvolvidas, como que o planejamento está sendo feito. Semana passada, houve uma discussão justamente sobre a parte de drenagem nessa regionalização dos serviços, né, das micro-regiões de água e esgoto aí do estado da Paraíba, tá certo? E aí eles falando sobre dificuldades e dizendo que vai levantar os dados a partir do SNIS, e eu digo, gente, que dado que vocês vão levantar se esse dado não está lá? Então, qual é a real metodologia de trabalho que vocês vão estar desenvolvendo para poder trabalhar com um planejamento, né, de drenagem a nível de estado, tá? Então, a gente precisa fortalecer aí a questão do apoio técnico, capacitação dos municípios. Eu fico pensando assim, poxa, a gente poderia ter como é que é o nome que fazia um apoio técnico para o produtor rural? Emater, eu acho, é isso, né? Eu acho que a gente precisa ter uma Emater para o saneamento, onde a gente possa realmente fortalecer esses municípios de pequeno porte, né, e áreas vulneráveis de forma geral, para que possa acessar os recursos públicos. No ano passado, o PAC, ele liberava recurso específico para a região Nordeste, específico para áreas de quilombola, específico para os municípios de pequeno porte. E, gente, dentro dos municípios que a gente vinha trabalhando, eu fui perguntando quem submeteu, e ninguém tinha submetido, porque não tem uma capacidade técnica mesmo, um corpo técnico suficiente para fazer essas submissões e buscar recursos e investimentos para esses municípios. Então, a gente precisa, não adianta ter o dinheiro disponível. Às vezes a gente diz assim, não, é porque não tem dinheiro. Não, às vezes a gente não tem, o dinheiro está lá. O governo federal, ele estava disponibilizando recurso e o município não estava conseguindo acessar esse recurso, entende? Então, é além da falta de recurso, né? Então, é necessário acompanhar aí também a implementação aí desses planos de saneamento elaborados, como que realmente ele está conseguindo, né, realizar as atividades previstas, e é imprescindível aí a criação de políticas públicas específicas para a redução das desigualdades na prestação do serviço de saneamento dentro do nosso estado. Então, é isso. A gente tem também aí alguns dados em relação aos planos, né, que eu tinha falado, de segurança da água no estado do Ceará. Isso também foi desenvolvido pelo grupo de pesquisa. Hoje a gente vem desenvolvendo através dos GISÁgua, esse é nosso filho antigo, hoje estava nascendo um novo filho, que é um protótipo aí de monitoramento da qualidade da água. Esse é um projeto que está em desenvolvimento, né, agora que a gente tem aí a predição inclusive de presença de coliformes fecais, de coliformes totais e E. coli. Então, esses são os parâmetros, né, que a gente está tentando, né, desenvolver a partir desses sensores de estudo de redes neurais, inteligência artificial, e aí da internet das coisas, né, e aí a gente realmente vem conseguindo, inicialmente o protótipo, ainda na época dos PSAs, né, a previsão é que a gente tinha um custo, né, de investimento no equipamento em torno de R$ 1.200 a R$ 1.500, para a elaboração, né, a produção de um equipamento desse. A gente está trabalhando, tentando aprimorar esse equipamento nesse projeto aí de TED junto com a FUNASA atualmente também. Então, o custo do equipamento em torno de, vamos colocar aí em torno de R$ 1.500, mas o custo com análise por ano para um sistema rural, por exemplo, um sistema de abastecimento, né, com manancial superficial, é de R$ 12.800 ao ano. Então, em um mês, a gente conseguiria tirar o recurso suficiente para a montagem de um equipamento desse, e aí, claro, né, com saque, com manancial subterrâneo, apenas 4 mil, porque aí vai depender, para a gente atender a portaria de potabilidade, em termos de avaliação, né, dessas análises, eles são critérios distintos em relação ao tipo de manancial e o tipo de sistema.
tá certo? Então, o que a gente vê é um retorno rápido dos investimentos, uma baixa manutenção, o que a gente quer avaliar é a questão justamente da vida útil, né, desses sistemas, o quanto a gente precisaria reinvestir para poder ter a manutenção desses sistemas em funcionamento, mas que, com certeza, além de ter a redução de custo, a gente também teria informação em tempo real, que isso traria grandes contribuições, né, tendo em vista que a disponibilidade de dados é um pouco difícil, né, a gente vê uma quantidade de dados grande, mas quando você vai avaliar cada comunidade, cada município, você vê que há uma limitação ainda em relação à disponibilidade dessas características da água que é consumida dentro do nosso país. Então, é isso, o nosso GISA, né, o nosso grupo de pesquisa agradece aí o espaço e deixa aí o contato meu para qualquer coisa. Ops. Deixa eu sair aqui. Ok? Acho que eu não me estendi muito não, Mauro. Não, foi ótimo, muito bom. Parabéns. Muito bom trabalho, muito bonito a gente ver essa riqueza de informações aí que você conseguiu, né? Como esse trabalho aí conseguiu revelar tantas coisas que, às vezes, como você mesmo falou, esses municípios, eles ficam esquecidos mesmo, né? Tanto esquecido dos dados oficiais, como você mostrou lá, a situação real, né? E a situação oficial é completamente diferente. E é uma necessidade que é gritante aí, como você mostra as necessidades que esses municípios sofrem, né? Em termos tanto de estrutura administrativa, de planejamento, de administração dos recursos, enfim, é muito rico, material muito valioso aí, que dá para tirar aí várias coisas, né? Dá para fazer várias análises e gerar aí vários produtos aí de todo esse material aí que vocês conseguiram, muito interessante. Eu vou passar primeiro para as pessoas, né, que estão aqui presentes, perguntarem, fazer depois a gente vai aqui conversando e tirando algumas questões, tirando algumas dúvidas, né, outras perguntas aqui que eu tenho também, mas eu queria primeiro ouvir aí as pessoas que estão aqui presentes, né, para falar. Quem quer começar? Carol, Ana Carolina aí me orientando de mestrado, e Rodrigo, que é nosso aluno do PPGECA também. Pois não, Carol, pode começar. Certo. Boa noite, Patrícia. Obrigada por essa apresentação, né? Muito bom a gente ver por esse ponto de vista, né, dessa parte da elaboração do plano. Eu queria te fazer duas perguntas. Primeiro seria, assim, a gente viu, né, que existem muitas dificuldades na análise no diagnóstico desses municípios, mas na sua visão, o que é que mais dificulta essa transformação do diagnóstico em ações práticas, pelo menos na maioria desses municípios? Posso responder? Pode. Olha, na verdade, eu acho que a maior dificuldade que a gente tem é a questão de capacitação técnica para que a gente possa realmente pleitear investimentos, tá certo? Então, há como se fosse um distanciamento muito grande entre o governo federal e os municípios. E esses técnicos municipais, muitas vezes, eles não estão preparados nem sequer, Ana, para alimentar os dados, entende? Então, eles fazem essa alimentação de dados hoje do Sinisa, mas eles nem sabem muito bem a informação que eles precisam estar colocando lá. Porque muitas vezes a informação vai errada, não é por má vontade, é porque eles não sabem o que colocam, mas eles têm que colocar, então eles vão lá e colocam alguma coisa. Então, a gente se deparou com municípios que disseram que a cobertura de
esgotamento do sanitário deles era 100%. Quando a gente chega lá, 100%, gente, ele colocou que tinha rede de esgoto até na área rural, né? E aí a gente diz, bem, claro que isso é mentira, e a gente chega lá e a realidade é totalmente outra. E não é que eles não entendam que a realidade deles não é aquela. Eles sabem das dificuldades, eles conseguem explicar, falar para a gente, mas a questão é como pôr isso no papel. Como fazer um projeto para poder pleitear recursos do PAC, por exemplo. Eles não sabem. Então, se a gente não tem sequer essa capacidade inicial, eu fiquei pensando assim, poxa, a gente visitou um pessoal em São Paulo, e eles tinham lá acho que é uma ONG, né, instituto, não me lembro bem especificamente a formalização da coisa, mas era justamente para dar apoio a essas áreas, né, precárias, para submissão de projetos. Entende? Por quê? Porque com isso eles conseguiriam buscar recursos, né, para investimento nessas áreas, e isso realmente é fantástico. Eu acho que não é somente nessas grandes cidades, para essas áreas específicas que a gente precisa, que também é muito importante, porque eles também apresentam carências, e eles estão à margem dessas cidades, né, com disponibilidade de infraestrutura, mas esses pequenos municípios, eles também não têm essa capacidade técnica para a formulação de propostas. Eu acho que esse é a base inicial do problema. Tá certo? Entendi. Aí fica muito na dependência de emendas parlamentares. Sim. Aí a segunda pergunta é com relação aos indicadores, né? Que foram muitos, inclusive. Aí eu queria perguntar se teve algum indicador que trouxe um resultado que vocês realmente não esperavam, assim, uma realidade que não era tão evidente, né? E que vocês não esperavam reconhecer. Para falar a verdade, na hora que a gente já monta o indicador, a gente já tem uma perspectiva de que aquilo é importante. Mas por quê? Porque ao longo do diagnóstico, a gente identifica esse problema. Então, não causa estranheza para a gente depois de estar pronto, tá certo? E a gente consegue ter esse indicador, que é um indicador que traz, digamos assim, uma fraqueza. A gente já cria ele, que é para poder reproduzir ou deixar claro a existência dessa fraqueza, entende? Não foi uma coisa, é como se cada indicador que a gente foi criando era para poder ter uma representação clara das dificuldades que estavam, como se fossem assim, escondidas, camufladas, tá certo? Então, a gente cria esses indicadores específicos para poder deixar mais claro, e eu particularmente, hoje, eu lhe digo o seguinte, Patrícia, você faria do mesmo jeito? Talvez não, certo? Às vezes a gente tenta destrinchar muito, e isso também cria dificuldades. Mas naquele momento a decisão era tentar mostrar ao máximo possível uma realidade que está escondida. Então a gente cria, né, uma série de indicadores para poder mostrar problemas que a gente já tinha identificado junto ao diagnóstico, tá certo? Entendi, tá ótimo, obrigada. Valeu. Eu queria só lembrar, né, que como está aí colocado na mensagem, na chamada, que a lista de presença já está aí no formulário, né, para vocês preencherem. A gente também dá os certificados, né, a partir da presença, e aí vocês já podem preencher aí, tá? A lista de presença. Vou passar para o professor Ricardo. Oi, Patrícia, boa noite. Meus parabéns tem outro menino na fila, Ricardo e Mauro. É verdade, Ricardo. Só tem alguém na fila? Primeiro, sim, Rodrigo, isso. Na fila, né? Fala, Rodrigo. Daqui a pouco a gente fala. Boa noite, pessoal. Parabéns, Patrícia, pela palestra. Foi riquíssimo em conteúdo. Eu tenho uma pergunta. Sobre aquele site, né, que você mostrou, o SIMS, né, o UFCG. Eu queria saber, porque ele mostra lá os mapas, né? Eu queria saber se é possível baixar algum shape desse mapa para utilizar em QGIS ou em algum software de processamento. Você fica disponível para baixar. Vocês não conseguem alterar,
Porque para alterar o mapa, porque assim, o intuito era que o município ficasse atualizando esses mapas que a gente montou. E essa capacitação era justamente para que eles pegassem essa base e pudessem fazer a atualização anual. Então, por exemplo, a gente tinha a situação do cenário, por exemplo, de cobertura de esgoto de 2021, 2022, e eles iam, se fizesse um projeto a mais, né, de rede, ele ia implementando. A capacitação era justamente para isso, para eles terem condição de atualizar. Aí eles têm como se fosse uma chave de acesso, e ele vai lá no software e ele faz a mudança e automaticamente aparece no site. Mas o usuário não, ele não consegue alterar, mas ele consegue baixar. E aí no seu coisa você consegue manipular, sim. Tá certo? Que massa, legal. Bem interessante. E a gente quer, inclusive, que vocês usem. Eu sei que às vezes pode até dar algum problema. Ele está hospedado na UFCG, mas a gente fez isso justamente para poder ficar disponível para todo mundo. Tá certo? Certo. Perfeito. Beleza, então. Essa era a minha pergunta. Tá Obrigado. bom, valeu, Rodrigo. Pronto, Valeu. Ricardo. Ô, Patrícia, só esclarecendo, então, esses mapas, eles podem ser baixados, o shapefile dele, Isso. e agora o caso dos técnicos lá da prefeitura, eles fazem podem colocar um outro mapa, atualizar isso? Atualizar os mapas, isso. Os técnicos, eles têm uma chave de acesso. Aí eles podem ir acrescentando informações, tá certo? E o usuário externo, né, no site, ele realmente não faz manipulação, mas ele pode baixar o dado. Tá bom? Ricardo? O Rodrigo ia falar mais alguma coisa? Não, ele deu ok já. Falta Ricardo agora. Então, vamos nós. No caso, Patrícia, teria alguém que verificasse esses... Caso um funcionário de alguma prefeitura atualizasse, né, o mapa dessa, por exemplo, de drenagem dessa cidade, aí teria alguém que iria verificar se os dados estão certinhos ou não? Era o que ele colocasse lá e pronto. O que ele colocasse se torna verdadeiro, Tá certo? Tá bom. Entendi. Beleza. Professor Ricardo. Ok. Patrícia, meus parabéns pela apresentação e pelo brilhante trabalho que vocês fizeram. Eu penso que foi um trabalho hercúleo, né? Enfrentou uma pandemia, enfrentou o estado inteiro, etc, etc. Meus parabéns. Acho que foi além daquilo que vocês foram requisitados a fazer, né? Teoricamente seria muito simples se fosse em Campina Grande, que já não é, que dirá em 49 municípios pulverizados no estado. Mas aí vem a minha pergunta. Qual era a sua expectativa quando você começou a fazer e qual é a sua visão depois de desenvolver do trabalho? Eu digo assim, o que é que você esperava ver e o que você viu depois que fez? Essa pergunta é fácil e difícil, viu, Ricardo? Porque, assim, é engraçado que quando a gente começa um trabalho, eu não sei, e eu sempre que eu me vejo hoje, eu penso assim, meu Deus, como eu era imatura, tá certo? Então, eu penso assim, como eu era imatura em 2013? E daqui a 5 anos eu vou dizer como eu era imatura em 2025, né? Então, eu acho assim, no início do trabalho, eu sempre pensava assim, o quanto a gente poderia contribuir, o quanto a universidade, a partir do seu conhecimento técnico, né, a gente pode contribuir. E, na verdade, hoje, Ricardo, eu vejo muito mais o quanto que a gente aprendeu ao longo dessa jornada, o quanto a gente amadurece, o quanto a gente identifica a necessidade de criação de estudos, de tecnologia e de apoio nosso para que
o nosso estado, o nosso mundo, o nosso espaço, ele possa realmente ser efetivamente melhorado. Então, o que eu vejo é um certo distanciamento nosso dessa realidade que a gente tem dentro dos nossos municípios, tá certo? Então, eu lhe digo, hoje eu consigo dizer assim, eu sei muito pouco. Eu acho que na minha cabeça eu sabia muito mais quando eu comecei o trabalho do que hoje eu reconheço que eu sei, porque a vivência, gente, eu fui visitar esse município de Cochixola, né, e a conversa com o prefeito que começou a instalação desses sistemas de abastecimento é uma coisa encantadora. Então, assim, uma pessoa que não tem uma formação técnica, né, e ele disse assim, eu vou levar água na torneira para todo mundo. Eu vou levar água na torneira porque eu preciso dentro da minha casa, eu sou o prefeito da cidade, foi o primeiro prefeito, né, do município, e ele diz assim, se eu quero para minha casa, eu quero para a casa de todo mundo, porque esse é o papel do prefeito, o que eu quero para mim, eu também quero para os outros. E eu pergunto assim, como você montou? E ele disse, tentativa e erro. E aí ele diz assim, eu descobri depois que existia uma coisa chamada válvula de retenção, mas depois que eu tive muitos problemas, eu descobri que esta danadinha podia me ajudar. Então, assim, a vivência das pessoas traz um processo de aprendizado para a gente, que eu acho que é riquíssimo. Aí eu saí de Cochixola pensando assim, meu Deus, como eu queria que a minha turma da pós estivesse ali comigo, como eu queria que a turma de graduação estivesse ali comigo, escutando aquele relato. Então, a vivência das pessoas, os relatos das pessoas, né, as dificuldades das pessoas, eu acho que abre um espaço de maturidade, de interesse por pesquisas hoje, que é muito diferente das que eu tinha quando a gente começou. Não sei se eu lhe respondi, Ricardo. Respondeu sim, brilhantemente. E é interessante você ver que, acredito que você tenha a mesma experiência, os nossos alunos, eles não conhecem, como é que eu poderia dizer, a realidade da cidade de Campina Grande, mesmo sendo campinenses de fato, né? Eu digo... não sei se é a geração, não sei se é o estilo de vida, nós tivemos um estilo diferente, mas que tem muitas facilidades hoje que não tinha no passado, nós somos contemporâneos, nós sabemos disso aí, mas é interessante, eu gostaria que o nosso alunado conhecesse mais da realidade de Campina Grande, para saber como é que são as coisas, por exemplo, na disciplina de drenagem, eu vejo muito o pessoal utilizando imagem do Google. E aí eu sempre digo a eles que engenheiro civil que não suja a bota no campo, não sabe. Quem não gasta sola, não sabe. Né? Se você não vai para o campo, você não vê a realidade, porque o Google te mostra uma coisa ali esfapada. E aí você precisa ir lá para ver a realidade. Né? Então, eu acho que essa experiência de você, junto com a equipe, tenho certeza que quem participou da equipe com você saiu diferente, né? Eu não tenho nenhuma dúvida disso, embora que também há resistências, tá certo? Eu dizia sempre assim, olha, a comunicação é o mais importante, então eu não quero engenheiro falando difícil, tá? Eu quero engenheiro que se faça entender. Tá? Isso era um grande problema da gente, porque a gente é formado para ser engenheiro, tá? E, na verdade, quando a gente desenvolve um trabalho, a gente tem que conseguir se comunicar. Não adianta você ir com um discurso muito técnico, e alguns engenheiros tinham uma certa resistência, porque dizia assim, mas se eu falar isso, está errado. Não, não está errado, porque essa é a linguagem das pessoas, então eu não consigo levantar os problemas deles se eles não conseguem entender o que a gente está falando. Mas eu não acho que é um problema da geração hoje, viu, Ricardo? Eu vou falar, você vai talvez até dizer assim, poxa, como Patrícia é idiota, mas em 2013, quando a gente começou a elaboração do plano de saneamento de Campina, eu descobri que, por mais que eu achasse que eu tinha passado dificuldade financeira na vida, eu nunca passei real dificuldade financeira na minha vida. Sabe por quê? Eu nunca morei numa casa que não tivesse uma caixa d'água. Tá? E aí, o que isso me fez
relatar. Na primeira audiência que a gente trabalhou dentro de Campina Grande, eu me deparei com uma senhora de 82 anos, e ela levantou e disse assim, eu tenho que acordar de 5 horas da manhã para poder tomar um banho no chuveiro, porque a água acaba às 6. Então, eu só tenho água na minha casa de meia-noite até 6 horas da manhã. E na hora que ela falou isso, eu pensei assim, cadê a caixa d'água dessa mulher? Porque a minha realidade não reproduzia aquela realidade, entende? E aí a gente começa a dizer assim, peraí, a minha realidade não é a realidade de todo mundo. E aí, a partir daquele momento, eu lhe digo, são vários estalos que a gente vai tendo ao longo do tempo. Também de valorizar aquilo que a gente tem, né? Mas de dizer que todo mundo tem direito a ter direitos iguais, né? Então, a gente começa a avaliar as coisas de uma forma diferenciada. Então, o quanto realmente seria importante que ninguém tivesse caixa d'água? Porque se a classe média alta de Campina Grande não tivesse caixa d'água, esse sistema funcionava o tempo todo. Garanto a você. Então, é uma realidade. A gente vai aprendendo com o tempo. Eu acho a juventude uma coisa bela, porque, assim, é moldável, né? Então, eu acho que o papel importante da gente é a gente poder participar ativamente da construção dessas pessoas que vão ser o pensamento do futuro. Eles vão ser os gestores do futuro, né? Então, a gente tem que tentar fazer com que essas pessoas tenham... Olha, quer ver que a minha disciplina inteira dentro da graduação de saneamento, a única coisa que eu quero desses meninos é que eles aprendam a ter um posicionamento crítico. Eles identificarem um problema e entender que um problema não tem só uma solução. A gente tem milhares de soluções. Cabe à engenharia dizer assim, qual é a que vai ter melhor relação custo-benefício, né? E aquilo que eu escolhi, às vezes, não é o que Mauro escolheria ou o que você escolheria, né, Ricardo? Entende? Mas as opções são múltiplas. E a gente não. A gente, às vezes, da engenharia, a gente tende a olhar simplesmente para uma solução. É aquilo é o bom, né? E aí, quando a gente se depara a conversar com a comunidade, de ouvir essa comunidade, de não ter pressa de terminar uma reunião, não ter pressa de parar uma conversa. Isso a gente aprende muito com o pessoal das ciências sociais, que acompanhou a gente em todas as atividades. Aí a gente diz assim, a calma é a amiga da melhoria do trabalho, entende? E ouvir esses relatos faz com que a gente melhore muita coisa do nosso trabalho, né? Dentro do escritório mesmo, tá certo? Acho que isso é o grande ganho, acho que de toda a equipe que participou, que estava aberto a aprender também, né? Não vamos dizer que 100% tenha conseguido entender essa importância, tá? Ok, professor Ricardo, mais alguma coisa? Não, professor, só agradecer. Então, vou fazer também uma coisa que eu fiquei também curioso, Patrícia, assim, você teve uma experiência também com Campina Grande, né? Uma cidade de médio porte, grande, médio a grande, né? Já uma cidade, uma das maiores cidades do semiárido brasileiro, e teve essa experiência com essas pequenas cidades aí da Paraíba, né? Do Ceará e tal. Eu te pergunto, o que é que você, analisando esses dois portos de cidade, né, que tem estruturas aí administrativas diferentes, tem uma série de diferenças, mas elas também têm muitos problemas e que tem, eu acho que deve ter tido coisas positivas também nessas pequenas cidades, né? A gente está falando muito mais salientando aí as dificuldades, mas eu queria que você me dissesse assim, com essas duas experiências que você teve, de portes diferentes de cidade, de realidades distintas, qual é a impressão que você percebeu, né, de tudo isso aí? Qual a tua avaliação de tudo isso aí, dessa diferença, né? Perfeito. Quando a gente junta, digamos, todos os municípios que têm até 5.000 habitantes,
a gente identifica que tem município com, assim, resultados maravilhosos e tem municípios que não conseguem sair do campo, tá certo? Aí eu vou falar como mulher também, tá, Mauro? Como mulher, como mãe, como, né? A gente pode ter 10 filhos. Cada um, ele sai com características que são, né? E aí, o que cabe ao pai e à mãe? Tentar conduzir para que esses filhos com características distintas, eles consigam ter seu desenvolvimento ao máximo que ele possa desenvolver, né? E que isso traz realizações, traz, né? O que é que está faltando, no meu ponto de vista, independente da cidade ser pequena ou ser grande? Pai e mãe. E quem é o pai e mãe desses municípios? É o Estado. É o governo federal, entende? Então, a gente vê uma dependência muito grande. Quanto menor o município, maior talvez essa dependência em relação ao direcionamento. A gente precisa ter direcionamento de ações. A gente precisa dizer assim, eu quero que o Estado chegue nesse ponto. A gente tem planos nacionais de saneamento, né? E ele trabalha com dados que são gerais. Então, ele trabalha metas para a nação. E aí, a gente vem para o Estado. Aí, o Estado vai estabelecer as suas metas. Uma das coisas que a gente vem discutindo muito, né, nesse processo de planejamento estadual, né, desses serviços, né, das micro-regiões, é que eu digo, olha, eu não quero indicador para o Estado, eu quero que você traga para mim o indicador de cada município e você estabeleça as metas de cada município e essa junção gera a meta do Estado. Porque se a gente trabalha metas, por exemplo, para Campina Grande e João Pessoa camufla todo o estado da Paraíba, entende? Então, se a gente cresce um pouquinho só, assim, se a gente cresce bem, digamos, em João Pessoa e Campina, você não precisa crescer em nenhum lugar mais, porque numericamente isso vai ter um impacto muito grande a nível de Estado. Mas a gente vai aumentar ainda mais as distorções que a gente tem. Mas quando a gente se depara, é o que eu digo, sempre que a gente vai se debruçar dentro de um determinado espaço, a gente não pode dizer que Campina Grande não tem problemas. Quando a gente trabalhou essa atualização do plano de saneamento, o que a gente viu é que a gente realmente avançou muito, tá? Em relação à questão de cobertura de abastecimento de água, os problemas de intermitência do abastecimento que a gente tinha diminuiu sensivelmente, né? Às vezes a gente até chegou a discutir com o pessoal da CAGEPA, porque eles diziam, não, você está dizendo aí que tem áreas que não tem... assim, que é intermitente, mas isso não existe. Eu digo, gente, isso é o que está relatado pela comunidade. E a gente dizia, porque aqui a gente fez uma coisa que foi bem interessante, tá? Que foi o que se chama de cartografia social. Então, a gente imprimia, né, em formato de banner, né, bem grande, a gente montava a estrutura, e aí a gente trazia aqueles bairros que a gente estava trabalhando naquele dia, né, naquela audiência. A gente dividiu por setores, né, e aí a gente fez a impressão de adesivos, e ele ia dizendo, aqui tem problema disso, e aí as pessoas se levantavam e iam construindo esse mapa dentro dessas reuniões. Eu achei mapeamento participativo, né? Isso, né? Eu achei, assim, fantástico os resultados que a gente obteve. Então, aquilo é o relato da comunidade. Não adianta a CAGEPA dizer que isso não existe. Porque aí eu dizia para eles, olha, gente, eu estou dizendo aqui que a população relatou. Você pode fazer seu contraponto e dizer que não tem, ou que são problemas pontuais. Beleza, o posicionamento da CAGEPA, mas eu não posso tirar o posicionamento da comunidade. Porque ele está relatando que aquilo ocorre. E se ele relata, é realidade também para ele, né? Pode ser pontual, pode ser esporádico, aí faça a sua justificativa. Mas eu não vou tirar o que as pessoas relataram. Então, assim, o que a gente percebe é que realmente, no município Painhó, a gente tanto tem coisas que são mais positivas, mas os problemas que existem, eles também acabam sendo muito mais intensificados. É óbvio. Quando a gente vê os investimentos no saneamento, né,
sendo colocados muito fortemente para os municípios de maior porte, a gente entende. Você investir em saneamento em municípios grandes significa você atender grande contingente populacional. E isso melhora os indicadores a nível de país. Só que quando a 11445 veio em 2007, por isso que eu acho a lei assim belíssima, ela diz assim, bem, a gente avançou de forma ampla, mas hoje a gente precisa avaliar as peculiaridades ou as especificidades. E aí ele diz assim, queremos investir em áreas de quilombola. Por quê? Porque está identificado que esse grupo, ele tem um atendimento precário. Queremos investir em áreas de ribeirinhos, né, de pescadores, de indígenas. Por quê? Porque quando a gente faz o censo, a gente consegue identificar que essas áreas são mais precárias, mesmo que isso não seja numericamente significativo. Mas para cada pessoa que não tem água, eu garanto, isso é significativo. Então, a gente começa a perder ou a ganhar, digamos, uma dimensão de avaliação que não é somente numérico, entende? É a mesma coisa em relação que eu vejo em relação à questão da educação, inclusive. A gente conseguiu avançar numericamente e agora a gente precisa avançar em relação à qualidade, porque o número só não é suficiente, a gente consegue compreender isso atualmente, mas a gente, tudo bem, precisava avançar no número, avançou, agora a gente precisa entender que esse número tem que ser refletido numa qualidade de serviço, que esse número tem que ser refletido que, enquanto tiver uma pessoa sem acesso a esse serviço, a gente ainda não conseguiu atender essa universalização. Então, assim, os problemas são diferentes, mas, no fim das contas, é como se, assim, tivessem intensidades distintas, mas a gente vê os mesmos problemas se replicando nas cidades de menor ou de maior porte, no final das contas. Você tinha falado, né, a desigualdade, você percebe dentro das cidades, intra e entre, né, os municípios, né? Então, é como se a desigualdade fosse se reproduzindo em diferentes portes de cidades, né, em diferentes escalas, né? Se a gente avaliar a nível regional, você vê desigualdade. Se você avaliar por micro-região do estado, você vê desigualdade, né? Em qualquer caso, se você for avaliar por gênero, você vê desigualdade, né? Então, assim, em qualquer espaço, o que é que a 11445 trouxe? Ele diz assim, eu quero dirimir desigualdades, que isso a 14.026 não fala. Ele diz assim, é como se fosse uma criação hipotética, ele está falando muito mais dessa universalização numérica do que de uma universalização efetiva, no meu ponto de vista, tá? E a gente deveria ter avançado, da 11445, para mim, a 14.026 é um retrocesso. Então, a gente deveria, na verdade, ter avançado em políticas que tivessem muito mais voltadas a dirimir essa desigualdade. Então, você transferir o saneamento para uma empresa privada, por exemplo, que vai atender os grandes centros urbanos, porque é isso que ele vai investir, que é onde ele vai ter arrecadação, a gente vai aumentar ainda mais esses processos de desigualdades existentes, no meu ponto de vista, tá? Não estou dizendo que estou certo ou errada. Outra coisa também que eu fico pensando, a questão dessa capacitação, né? Como é que esse sim, né, que vocês criaram aí, as prefeituras foram capacitadas, teve esse processo de capacitação para usar a ferramenta e eu fico pensando também nesses, Rodrigo estava perguntando a questão dos mapas, né, essa necessidade de ficar sempre atualizando esses mapas, né? Para você vai mudando aí alguma coisa de interação com as pessoas, com a população, para que esses mapas também possam ir se atualizando ao longo do tempo, né? Tem municípios que chegou a procurar, conversou, né, para melhorar essa capacitação, porque assim, a gente chegou a fazer reforço, inclusive, de capacitação com alguns municípios, mas terminando o projeto,
projeto, a gente fica sem recurso, né? Então, você sabe que ir até o município é custo, teve município que veio até Campina também, para poder ter um reforço da capacitação. Teve município que falou comigo há uns 15 dias atrás, dizendo, Patrícia, a gente quer retomar, porque é uma gama de dados tão grande e a gente não quer que se perca. Então, a gente quer trabalhar com melhoria da capacitação dos técnicos e fazer já a atualização daqueles dados. Vamos fazer, mas tudo tem que estabelecer parceria. Eu, particularmente, assim, eu não trabalho com prestação de serviço. Eu gosto muito de prezar pela minha dedicação exclusiva. Então, assim, qualquer coisa que me procurem, às vezes eles querem assim, dá para fazer uma análise da água, não sei de onde, eu digo, olha, eu não faço. Aí eu indico qualquer outro lugar que faça. Mas se os municípios se juntarem, ou um município quiser estabelecer uma parceria com a universidade, e a gente formaliza, né, um documento de parceria, aí a gente trabalha. Mas ficar fazendo Patrícia individual, eu realmente não faço. Tenho medo, sabe, Mauro? Porque como isso não é normatizado na nossa instituição, eu acho que a gente... Não sei, assim, eu gosto de cumprir regra. Então, as que existem eu tento cumprir, pelo menos, tá certo? Mas eu acho que é uma falha, tá? Acho que eles precisam desse apoio. Eles não conseguem. Até tinha conversado com a FUNASA, porque a FUNASA hoje em dia está enfraquecida. Mas, assim, talvez ter uma equipe de apoio continuado a esses municípios, para que as coisas não se percam ao longo do caminho, inclusive uma equipe de apoio que possa estar produzindo, né, projetos de submissão de recursos, né, de pedido de recursos. Só que, bem, esse caminho com a FUNASA realmente está um pouco complexo atualmente. Não por falta de boa vontade de alguns técnicos da FUNASA, mas pela questão de limitação nacional mesmo. Tá? Mas eles precisam. É verdade. Bom, acho que, não sei se tem mais alguém que queira fazer alguma outra pergunta. Acho que não, está todo mundo... encerrado, né?